Olá, família escorpiana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Escorpião. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 22, Eiael, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nesta leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, escorpiano, um presente para você, escorpiana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta do valete de ouros. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o 9 de ouros. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos a sacerdotisa, o arcano maior de número 2. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o valete de ouros, nós temos um 5 de espadas. Ainda nesta perspectiva, nesta vibração, temos também a carta do 6 de ouros. Sobre o 9 de ouros, nós temos a carta da temperança, o arcano maior de número 14. Ainda nesta energia, nesta vibração, temos também um rei de paus. E na perspectiva de futuro, ou acontecimentos futuros, sobre a sacerdotisa, nós temos um 2 de paus e também a carta, né, a energia do 7 de copas. Isso, gratidão. Bem, escorpiano, escorpiana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Bem, sobre o valete de ouros, nós temos a carta da lua. Sobre o 9 de ouros, nós temos a carta dos peixes. E sobre a sacerdotisa, nós temos o mensageiro, o cavalheiro. Bem, escorpiano, escorpiana, a energia do presente, ela vai ser regida pela energia material, né? Nós temos aqui o valete de ouros, e o valete de ouros está sobre a manifestação e a materialização de um sonho. Essa intenção, ela vem do alto sobre você, pedindo para que você foque um pouco mais nesse objetivo. Aqui é um período, né, de aprendizagem e de crescimento material. Então, é também construção de relações sólidas e duradouras, mas é a necessidade de paciência e dedicação a algo que você irá iniciar. Você compreende que o caminho que você percorreu até chegar aqui não foi fácil, mas quais são as suas perspectivas de futuro? Como é que você quer estar daqui a 3 meses, 6 meses e 1 ano? Então tem que focar na materialização e na concretização desse sonho, porque aqui é fertilidade, é base produtiva. Então há potencial aqui imenso nas coisas mais improváveis, é um despertar, um recomeço
e você pronta para trazer aqui, eu diria, plenitude à tua própria vida, mas que você tem que focar na materialização e na concretização de um sonho. Até porque nós temos o o seis de ouros, e aqui diz que é a necessidade, né, de ter equilíbrio, generosidade, reciprocidade também dentro das relações. E as trocas materiais, elas têm que ser justas e equilibradas, tanto para você como um parceiro e vice-versa. Há necessidade de movimentar recursos, como eu disse anteriormente, focado aqui na materialização de um sonho através das tuas habilidades, e usar as tuas habilidades para que haja um retorno material e financeiro satisfatório. Então, aqui também a necessidade de se envolver um pouco mais com causas humanitárias, você trazendo a energia da compaixão, né, da obra de caridade. Peça e você irá receber muita recompensa, muita filantropia, usando aqui os teus recursos para beneficiar outras pessoas e trazendo aqui, de certa forma, né, a harmonia no cotidiano. E há uma perspectiva aqui ainda de proteger um pouquinho a energia material, porque nós temos os 5 de espadas. Então, desentendimentos, conflitos, sensação de insatisfação, brigas, mas essas discussões dentro da relação, se houver, elas são motivadas pelo orgulho e pelo egocentrismo, mas que você precisa tirar um pouco mais de reflexão por trás dessas questões, compreensão dos motivos por trás das brigas, né, para que ela não torne aqui os ciclos prejudiciais, até porque o 5 de espadas é alguém tentando tirar vantagem de você ou buscar aqui a vitória a qualquer custo, explorando uma fraqueza sua. Então tripudiação, desonra, é a necessidade aqui de progredir, de fazer ou levar desta outra pessoa sobre você, só que você não irá permitir. Então, essa necessidade também de expor a desonestidade das outras pessoas para contigo. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Escorpião. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o presente, nós temos o 9 de ouros sobre os peixes, mais prosperidade. Então, aqui a energia do empresário, da empresária, do empreender criativo, muita energia de prosperidade, você vencendo pelo teu próprio esforço. Há um trabalho por conta própria, um negócio independente, onde você tem que viver o momento por completo e colher os frutos do teu trabalho. Muita plenitude, amadurecimento, sucesso garantido, conquista de riqueza material, mas que você tem que focar, como eu disse anteriormente, na materialização e na concretização de um sonho, confiando no teu próprio trabalho, sem a necessidade aqui de depender diretamente das outras pessoas. Então tem que usar o teu lado criativo e trazer esse aspecto, né, da criatividade para o teu presente, para que você conquiste, materialize um sonho através do teu trabalho, né, do foco e da tua dedicação. Abaixo nós temos a temperança, que traz uma influência do signo de Sagitário, né, um signo posterior ao seu, também trazendo esse aspecto intuitivo muito, muito forte, né? Então tudo é um processo, esse processo se constrói com calma, com moderação, então é equilíbrio emocional, paciência também dentro das relações, porque a necessidade aqui de ouvir e tentar entender o outro levará aqui à harmonia e ao equilíbrio. Mas a temperança é uma carta de moderação, de evitar excessos, olhar para as tuas virtudes. Às vezes a gente dá muita atenção aos nossos defeitos e esquece dos pontos positivos que há dentro de nós. Então, seja um pouco mais eclético, eclética, há aqui mediação e até mesmo unificação de forças opostas para que você possa criar algo. Mas ouça um pouco mais a voz da intuição e siga este aspecto intuitivo. Até porque nós temos um rei de paus e essa carta
ela também pede para que você foque nos teus desejos mais fortes, mais apaixonados, a necessidade de consumar suas experiências. Sei que você está lidando aqui com alguém extremamente egóico, que é o centro das atenções, mas você precisa também focar um pouquinho na tua energia de liderança. Você precisa focar um pouquinho no teu carisma, né? E trazer o foco para ti. Então, cuidado aqui com essa perspectiva do passado em relação ao masculino, né? Eu diria aqui que é um pouco a concepção e a energia do ego, mas que você também tem que ter ambição para que você possa materializar, concretizar os teus objetivos e os teus sonhos. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Escorpião. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link, né, para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Como vai aparecer também aqui em algum local da tela a indicação, né, do meu número. Bem, na perspectiva de futuro, na casa 3, nós temos uma sacerdotisa, onde o tarô pede para que você mergulhe um pouco mais na tua concepção espiritual, a realidade de estudar algo, alguma coisa focado a essa perspectiva. Então, a sacerdotisa traz essa carta, né, dessa perspectiva do sagrado, do místico, muito forte dentro de você. Então, a necessidade de rever alguns livros ou buscar conhecimento voltado para esta questão e também para o sagrado feminino, porque há aqui muito movimento e novas conexões, no sentido de conhecer-te um pouco mais, né? Então, ouvir também a voz da intuição, trazer essas habilidades psíquicas ou recordar algo que já está dentro de você, mas a carta da sacerdotisa é silêncio, é mistério, é buscar, né, e compreender um pouco mais essa questão do místico e do sagrado que há dentro de você. Há aqui também uma passividade sentimental, uma energia de carência. Tenha cuidado com isso. Aqui são segredos, emoções ocultas dentro da relação que virá à tona. Você deve confiar sempre no teu aspecto intuitivo e não apressar as coisas. Às vezes também uma dificuldade aqui em demonstrar os sentimentos, mas como eu disse anteriormente, há uma influência mística aqui sobre você, trazendo algo, né, que será aqui revelado. Nós temos abaixo dessa energia da sacerdotisa o 2 de paus, né, que é a conquista de um território. São decisões importantes sobre continuar numa relação ou se abrir para as novas oportunidades. Aqui nós temos possibilidades de viagens e deslocamentos em breve. Isso trará uma expansão ou irá impulsionar diretamente esse processo de separação, porque aqui também exploração, os desejos de ver mais, de conquistar um novo solo, né? de ultrapassar os teus limites, porque há muita força de vontade dentro de você e você tem que estimular também essas vontades com base nos teus objetivos ou nas tuas metas. Você escolhendo aqui novas possibilidades e pensando, né, como expandir nestas perspectivas. Cuidado apenas com as pessoas que estão à sua volta. Nós temos um 7 de copas. Esse 7 de copas é o poder da imaginação e o que o nosso aspecto imagético idealiza em relação às outras pessoas que estão à sua volta, porque é ilusão, é uma sedução, o outro, né, te seduzindo, e às vezes você traz essa dificuldade de alucinação, de incertezas. É como se nós estivéssemos olhando de frente para um espelho, mas não conseguimos aqui ver nitidamente a nossa imagem. Então, escolhas, né? E nem tudo parece o que de fato é.
Então você não pode fazer escolhas apressadas, principalmente aqui ligada ao campo afetivo e sentimental. Há uma paixão aqui, mas é uma paixão sonhadora, né? Só que você deve olhar para dentro. Essa alegria, ela está dentro de você. Então, é a necessidade também de saborear os frutos, né, que o universo nos oferece. Então, contemple intensamente aquilo que você quer. O campo imagético você irá utilizar, né? Qual questão você irá focar. Então, essa distinção importante que você tem que fazer entre coisas boas, mas também entre coisas ruins, porque você é o criador do teu sonho, é o criador da tua realidade. Então, tudo começa pelo estágio da imaginação. Então, nada pode se tornar real se a mente não conceber primeiro. Então, passar aqui a sonhar, mas a sonhar nas coisas boas e positivas que o universo tem para te oferecer. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Escorpião. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 22, Eiael. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 120 e a mensagem diz o seguinte: este anjo favorece a fortuna, o comércio e as viagens. Você poderá invocá-lo para descobrir novos caminhos a seguir e para encontrar sua verdadeira vocação. Poderá ter contato com pessoas generosas, intuitivas, que estarão dispostas a lhe ajudar. Eiael, anjo de número 22, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 120. Desde já eu sou extremamente grato a ti, né, por ter deixado o seu like, por ter deixado o seu comentário. Isso é de grande importância para nós. Se possível também, ripa aqui esse vídeo, deixa um comentário, pois na próxima semana eu estarei aqui escolhendo alguns comentários aqui ripados para ler no final desse vídeo. Desde já eu sou extremamente grato, né, a você por assistir até aqui, por também estar inscrito lá no nosso outro canal, gratidão. Nós postamos um vídeo recentemente, vai aparecer aqui em algum local dos cards, como também, né, você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo. E eu sou super grato a ti por esse apoio, porque esse canal só coexiste graças a você. Desde já, gratidão, paz e muita luz. Beijos em seu coração e a gente se vê em breve.